Bom, pessoal, hoje a gente vai falar de services ou serviços do ROS. Mais especificamente aqui eu estou lidando com o ROS 1, Noetic, e um dos robôs mais legais que a gente pode usar na plataforma, que é o BB-8 do Star Wars. Existem outras aplicações do BB-8 também nessa plataforma, mas foram feitas para uma versão antiga do ROS, né? Então não é exatamente essa que eu estou utilizando aqui, a Noetic. E aqui a gente vai utilizar os serviços justamente para criar comandos para o BB-8. Então, vai ser alguma coisa do tipo, eu vou pedir para que ele desenhe no chão uma certa forma, ou siga uma trajetória que lembra um quadrado, um círculo, enfim. Isso tudo está sendo feito utilizando mensagens que a gente vai criar, ou seja, mensagens customizadas. E então eu posso começar aqui criando o pacote. Eu vou mostrar como que isso é feito. Eu vou aqui abrir um prompt e todos os comandos que a gente precisa dar estão aqui já listados no nosso Notepad. Então eu vou colocar aqui. Eu já dei essa sequência de comandos para criar o pacote. Como vocês podem ver aqui eu tenho BB8 Service Package. Dentro dele já foi criado um arquivo que é o arquivo para as mensagens do serviço. Um arquivo de serviço, com as mensagens que a gente cria, ele sempre tem os requests e response. Então, o que você requisita e aquilo que você obtém como resposta. Como a gente vai dar comandos para o BB-8, eu gostaria que isso fosse tratado como uma string que vai receber o comando, como um pet. Eu quero poder dizer para ele o que é para ele fazer. Então, nesse caso, eu vou escrever. Então, eu tenho uma modificação também importante que eu preciso fazer no CMakeList.txt, no TXT, que é isso daqui. Eu vou simplesmente copiar e colar, substituindo todo o conteúdo desse arquivo. Atenção aqui para o package XML, eu não vou substituir todo o conteúdo, mas ao invés disso eu vou adicionar essas três linhas. Aqui no final eu adiciono essas três linhas. Feito isso, então agora eu posso ir para essa parte aqui, onde que de fato os comandos são recebidos. Esse aqui é o servidor do serviço. Isso daqui, basicamente, é o que faz os comandos acontecerem. Eu coloco ele aqui no source. Eu entro na minha pasta source e lá eu tenho o arquivo C++. Em um dos terminais, eu já posso dar esse comando para compilar o meu pacote. Então eu vou aqui abrir um novo terminal e aqui eu vou dar esse comando para compilar o meu pacote, esse pacote novo que eu acabei de criar. Lembrando que aqui eu vou utilizar mensagens customizadas, essas mensagens que eu criei. Uma vez que eu rodei isso daqui, agora eu posso rodar o Gazebo com o, com o robô já preparado para que ele funcione. Né? Então eu dou o comando de roslaunch, bb8 gazebo, e mainlaunch é o nome do arquivo que roda a simulação. Vamos abrir. Tudo certo até agora, que já aparece a janela do gazebo. Né? Muito bem. Então agora eu vou em um outro terminal, eu vou rodar esse comando aqui, né, rosrun, ele serve para eu rodar o servidor de serviços. Então, eu vou deixar esse cara aqui rodando no primeiro terminal, esse que gerou a simulação, esse ambiente de simulação. E agora eu vou rodar o servidor de serviços. Eu recebo essa mensagem aqui dizendo que o serviço está preparado. Eu tenho um outro comando que é o que de fato vai passar mensagens pro, pro BB8. Então, por exemplo, aqui eu vou dar esse comando para ele, que é o raw service call, e o comando para esse caso aqui é square. Então, ele deve tentar fazer um movimento que se assemelha a um quadrado, pelo menos. Né? Vamos dar um desconto para ele, o quadrado é uma figura muito
complicada, né, de se desenhar. Mas enfim, ele vai fazer esse, ele vai fazer esse desenho aí no chão. Ou ele segue essa trajetória que se assemelha a um quadrado. Se eu colocar alguma coisa do tipo circle, né, eu quero que ele desenhe, faça um círculo no chão. Vamos aqui, deixa eu dar um pouco mais de espaço para ele. E aqui a gente consegue visualizar o círculo desenhado. Uma outra implementação também é que eu mando ele dançar. Então eu posso dar um comando de dance aqui. Então ele vai fazer alguma coisa, uma dança do robô, né? Ele de maneira errática, ele vai para frente, para trás, gira, enfim, como se fosse uma valsa, né? Talvez, sendo bem otimista. Bom, então o fato é que aqui o que eu estou fazendo com o Raw Service Call, eu estou enviando mensagens desse tipo, que são string, para dentro do meu servidor, e a depender do que eu recebo nessa string, veja bem, olha o que é feito. Basicamente, no caso do Square, existe uma lógica aqui para ele desenhar, para ele andar em linha reta ou para ele girar, a depender do que ele já fez até então. Se for um círculo, é mais simples ainda, né? Ele simplesmente faz ele tem uma velocidade linear e uma velocidade angular que ele mantém. E para dançar é uma coisa muito semelhante com isso, simplesmente é o tempo e as velocidades que se alteram, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil. O BB-8 é realmente um robô muito legal de se trabalhar do ponto de vista gráfico, né? De você ver essas coisas acontecendo. Tá certo? Muito obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.